Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Antigo Testamento, livros históricos. Nós vamos estudar agora a aula de número 7, primeiro e segundo livro de Reis. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Olha que pedido corajoso, que pedido ousado, não é? É aqui nos dois livros de Reis que conta a história dos profetas Elias e Eliseu. Mas vamos lá, né? Do mesmo jeito que nos livros de Samuel, que no original hebraico era um livro só, assim também os livros de Reis, no original, era um livro só na realidade. Depois, com o passar dos séculos, é que foi subdividido para facilitar o estudo, tá? Mas no original hebraico é um livro só que conta a história dos reis de Israel, começando do início da vida do rei Davi, que foi aquele que, humanamente falando, foi o maior rei da história de Israel, né? Foi o maior rei da história. Lembrando que Saul foi o primeiro rei, no período da monarquia, e Davi é o segundo. Mas o livro começou a ser escrito, né? O primeiro livro de Samuel, capítulo 30, narra a morte de Saul, e no livro de Reis já começa falando de Davi, já na velhice, no final da vida, e depois vai falar de Salomão. Os primeiros capítulos dão ênfase ao reino de Salomão. Durante o período do reinado de Salomão é que o reino vai atingir o ápice, o tamanho que Deus havia dito lá a Josué, no capítulo 1, versículo 4, não é? E é interessante que, segundo a maioria dos teólogos estudiosos, quem escreveu do livro de Reis foi o profeta Jeremias, auxiliado pelo seu ajudante Baruque. Mas muito bem, aqui na apostila, o texto fala desses acontecimentos que vão desde do tempo de Davi até o último rei, né? A última referência, que é o rei Joaquim, no ano 560, quando o rei Evil-Merodach reinava na Babilônia. Então vamos lá. O livro de Reis é citado pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Ele cita a cura de Naamã, ele cita Elias, ele cita Eliseu, passagens essas que estão lá no livro de Reis, né? Ele cita que Naamã foi curado por Eliseu, ele cita Elias foi enviado até a viúva de Sarepta. Então vamos lá. O primeiro livro de Reis começa então dando ênfase maior à vida de Salomão. Não é? Salomão, ele assume o reinado jovem, e é aí que o texto fala do fim da vida de Davi. Tem aí uma controvérsia na questão familiar, porque Adonias, que era o outro filho de Davi, se autoproclama rei. Só que Deus havia escolhido para ser rei Salomão. E aí Davi manda ungir a Salomão rei, e Davi dá uma ordem a Salomão dizendo: olha, se você não matar ele, ele vai te matar. E é o que vai acabar acontecendo, Salomão vai dar ordem para matá-lo. Mas Salomão era jovem ainda, né? E ele sabe, ele cresce, né, ensinado, instruído por Natã, e Natã o trata com carinho a ponto de chamá-lo de Gededias, querido de Deus. Olha só, então ele vai crescendo, vai sendo instruído, ele assume o trono. Como ele era ainda jovem, diz lá o texto 1 Reis, capítulo 3, que ele amava o Senhor. Por amar ao Senhor, ele sabe que para ter êxito no reino, o reino não poderia ser tão somente uma monarquia, deveria ser também uma teocracia. Ele sabe que o êxito do pai dele, Davi, foi estar com o Senhor e ter o Senhor em primeiro lugar. E o texto diz no capítulo 3 que ele amava o Senhor. E por conta disso, ele vai ao Monte Gibeão e apresenta a Deus 1000 bois em sacrifício, 1000 bois em holocausto. E diz o texto que depois disso Deus apareceu a ele à noite em sonho e disse a ele: peça o que você quiser que eu te dê. E ele pediu sabedoria a Deus para governar o povo do Senhor. E o texto deixa claro que Deus se agrada daquele pedido. Deus vai dizer: porque você não pediu nem prata, nem ouro, nem a cabeça dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria mais do que a todos os que já viveram na face da terra. E de fato Deus deu essa sabedoria a Salomão. E Salomão, a Escritura descreve a riqueza dele, o esplendor da glória, né? Como ele construiu o palácio, o trono com os degraus, com leões em volta, e também é descrito aqui
uma grande obra que Salomão fez, que é a construção do templo. Não é? Então, essa primeira parte do início do livro de Reis até o capítulo 11 vai narrar necessariamente a vida de Salomão, a riqueza, a glória, vai narrar tudo isso, a glória e a fama dele vai chamar tanta atenção que a rainha de Sabá sai lá do seu país para ir ouvir a sabedoria de Salomão, e ela vai dizer depois: não ouvi nem a metade, você superou, sobrepujou a sabedoria, nunca ouvi uma pessoa tão sábia. Salomão, além de sábio, né, ele vai acumular grandes riquezas, porque o coração estava inclinado ao Senhor, a buscar, a servir, e Deus tem prazer em abençoar quem se volta com o coração a Ele, com reverência, com temor, com humildade. Ele vai escrever os provérbios, né? Nós vamos estudar ainda os livros de sabedoria, mas segundo a maioria dos estudiosos, ele escreveu Cantares ainda jovem, no início da vida, Primeiro Amor, não é? Depois escreve Provérbios no ápice da sabedoria e Eclesiastes no fim da vida, tá? Mas voltando aqui na apostila tem um comentário a respeito de 10 traços marcantes de Salomão. O primeiro dele eu já citei, né, que era o Natã chamado de Gededias. O segundo, que era um reino, né, toda a cidade clamou com alegria quando Salomão foi colocado no trono. Segundo, as ordens de Davi, que Davi dava a ele cheias de promessas. Ele escolheu a sabedoria, a tarefa dele foi a construção do templo, grande soma de dinheiro. Lembrando que para a construção do templo, quem já tinha deixado preparado tudo foi Davi. Né? Depois leia lá o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, e o início também do livro de Reis. Davi deixa tudo preparado já, o ouro, a prata, as pedras preciosas, o ferro, a madeira, os trabalhadores, ele deixa tudo preparado, as plantas do templo, deixa tudo preparado para que Salomão desse a ordem e começasse a construção, não é? Continuando, ele estabeleceu as dimensões do reino que Deus havia prometido lá a Abraão, Isaque e Jacó, e repetido lá a Josué. Ele era um homem de extrema sabedoria, e sobre a sua liderança o reino vai crescer, inclusive em termos de tamanho de território, vai ser ainda maior do que no tempo de Davi. Então, ele é um homem zeloso, um homem temente, um homem que busca Deus, um homem que coloca o Senhor em primeiro lugar. Só que a Escritura, amados, ela não esconde nada. A palavra de Deus traz tudo, não é? Como diz lá Romanos 15, verso 4, tudo o que antes foi escrito é para nos ensinar, para nos instruir. A palavra de Deus não esconde nada, ela traz tudo. Ela fala do temor, da sabedoria de Salomão, julgando a primeira causa, né? As duas prostitutas que diziam ser filhas da mesma criança, fala da sabedoria dele, fala da riqueza, da glória, do esplendor, mas também não esconde que ele, no final da vida, na velhice, ele cai em idolatria e ele vai apostatar da fé. Ele vai apostatar da fé. Ele, enquanto se manteve na presença do Senhor, na inauguração do templo, né, já está a citação do segundo livro de Crônicas, nós vamos falar na próxima aula, né, Deus falou para ele: se você permanecer na minha presença como Davi, seu pai, não vai te faltar sucessor no trono de Israel. Agora, se você me deixar, essa casa eu destruo, eu derrubo. Deus deixa isso muito claro. E o texto é claro em dizer que o Salomão vai acabar deixando o coração se inclinar. Se você ler o texto na tradução Almeida, o texto diz que as mulheres lhe perverteram o coração. Só que, amados, coração de cada um, não é? O seu coração é o seu, você toma decisões. O erro de Salomão, não é, foi casar com diversas mulheres e fazer alianças políticas com mulheres de outras nações. Nisso ele contrariou a palavra. Lá em Deuteronômio, Deus já havia deixado claro que no tempo que existisse o rei não deveria ter muitas mulheres para não lhe perverter o coração. No tempo de Moisés, Deus deixou claro também que se aparentasse com as nações que ficaram ao redor, caía em laço e açoite. Josué repete essas palavras, Josué 23, que se aparentasse com outras nações, cairia em laço e açoite. E assim vai acontecer com Salomão. Ele vai fazer alianças políticas, vai casar com várias mulheres de outras nações, nações pagãs. Essas mulheres vão querer adorar os seus deuses e ele vai aos poucos cedendo. Ele vai aos poucos permitindo que a idolatria fosse se aproximando de Jerusalém, a ponto de ele mesmo se prostrar diante dos falsos deuses. Olha que coisa perigosa. O homem mais sábio que já existiu, conhecedor do Todo-Poderoso, ouviu a voz do Senhor, que falou com ele 2 vezes,
mesmo assim não se manteve firme. Isso é um alerta para nós, não é? Isso é um alerta para nós, a Escritura deixa claro, quem está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que vigiar. Salomão acabou caindo na idolatria e aí Deus deixou claro, porque você fez isso, eu vou dividir o reino. E de fato isso vai acontecer, porque um rei com o coração dividido, como ele dividiu o coração dele entre o Senhor e os falsos deuses, após a morte dele, Deus só fez após a morte, Deus deixou muito claro por causa de Davi, por amor a Davi, Davi lutou muito para ter o reino unido, para ter a nação inteira na presença de Deus, buscando a Deus. Davi é um exemplo de servo de Deus. Por conta da aliança que Deus tinha com Davi, é que ele disse para Salomão, depois que você morreu, eu divido o reino. E de fato é o que vai acontecer. No capítulo 12 do primeiro livro de Reis, já narra a sucessão de Salomão, que é com o filho dele, Reoboão, e o Reoboão aumenta os impostos, os tributos, e foi o que fomentou, não é? Deus já tinha determinado dividir o reino, e assim aconteceu. Deu 10 tribos a Jeroboão, que era um servo de Salomão, e as outras duas, Judá e Benjamim, ficaram com o Roboão, filho de Salomão. E aí se tem a divisão dos dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, capital Samaria. Mas é interessante que mesmo o reino sendo dividido, não é? Os reinos do norte, desde o primeiro Jeroboão, que a princípio também era um servo fiel temente, o próprio Jeroboão se envereda pela idolatria. Ele faz bezerros de ouro e manda o povo adorar bezerros de ouro, com medo do povo ir a Jerusalém, ao templo, adorar ao Deus de Israel. Não teve temor do Deus de Israel, que lhe entregou o reino. Deus enviou um profeta que rasgou a veste dele em 12 pedaços e deu 10 para ele, e disse, assim Deus vai fazer com Israel e vai te dar 10 tribos e te colocar como líder. Mas mesmo assim, ele não teve temor, e como ele se enveredou pela idolatria, os 18 reis que sucederam ele, todos se enveredaram pela idolatria também. Dos que ficaram no reino do sul, em Judá, quando os descendentes de Davi, quando servia a Deus, Deus abençoava o povo também seguia o rei. Quando o rei se enveredava pela idolatria, o povo também seguia do mesmo jeito, e assim vai terminar a história do primeiro livro de Reis. No segundo, continua da mesma maneira, contando o povo, os reinos divididos. E como se enveredaram pela idolatria, houve períodos de ambos estarem em idolatria, culminou com os cativeiros. O cativeiro da Assíria para o povo de Israel, eles foram levados para lá, foram tomados, que é o que está aqui no segundo livro de Reis, né? Eles foram levados para a Síria e o povo de Judá foi levado para a Babilônia. E assim o livro de Reis, ele termina com a nota, não é? Uma nota de esperança, Deus deixando claro que ele havia preservado um remanescente para si. Não é? Depois da queda, depois do regresso, ainda narra a história, né, depois que aconteceu da queda dos dois, e é nesse interim da história dos reis que aparecem aqui dois grandes homens de Deus, que é os profetas Elias e Eliseu. Aqui na apostila vai falar a respeito de ambos. Ambos, tanto Elias quanto Eliseu, eles profetizaram no reino do norte, Israel, eles não profetizaram em Judá. Nós vamos estudar ainda em outra matéria os livros proféticos, e aí vamos falar de Isaías, Jeremias e os demais, vamos falar que profetizou no sul, profetizou no norte, só que como esses dois aqui, Elias e Eliseu, só aparecem no livro de Reis, eles não têm livro próprio com o nome deles, né? Eles não deixaram nada relatado. Então, nós temos que falar nesse momento, porque é o momento em que fala a respeito deles nos dois livros de Reis. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, Deus levanta o profeta Elias. E o nome de Elias, né, já traz a mensagem em si, Deus é a salvação. Ele levanta Elias como voz profética numa geração completamente apóstata, idólatra. O rei era o rei Acabe, era um homem inescrupuloso, ganancioso, que queria saber só de dinheiro, e ele se casa numa aliança política com a princesa da rainha dos Sidônios, a princesa filha do rei de Sidônio, dos Sidônios Etbaal, que era Jezabel, uma bruxa feiticeira que veio para Israel e trouxe junto com ela os profetas de Baal, as profetisas de Astarote, Azerá, e implantaram o culto a Baal e a Astarote em Israel. E é interessante, não é, a maneira
como o texto mostra o trabalhar de Jezabel. A primeira coisa, mandou matar os profetas, calou a voz profética, ensinou o culto a Baal, ensinou o povo a adorar Baal. E é nesse contexto que Deus levanta Elias para proclamar que o Senhor é a salvação. E ele ora e durante 3 anos e meio não chove. Durante 3 anos e meio, um período de seca terrível, mas Deus tinha provisão para Elias. Deus enviava corvos para levar a ele carne e pão. Deus mandou ele ir até Sarepta de Sidom, a casa da viúva, e lá Deus operou o milagre, a multiplicação, e durante o período de seca ele tinha pão para comer. Meu irmão, quem confia no Senhor e permanece na presença dele tem provisão, tem providência, tem a bênção do Todo-Poderoso. Depois ele levanta e faz um desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele faz esse desafio para que invocassem, não é, o seu Deus, para que os profetas de Baal invocassem a Baal e ele invocar o Deus de Israel, Deus que respondesse com fogo, era o verdadeiro Deus. E é o Senhor que vai mandar fogo, né? Os profetas de Baal de 6 da manhã ao meio-dia clamam por Baal, gritam por Baal. Elias chega ao ponto de zombar e dizer, grita mais alto que ele deve estar dormindo. E aí quando ele se cansa, Elias vai lá, ele arruma o altar, ele repara o altar, ele coloca a lenha, ele faz um rego, uma vala em volta, apresenta o sacrifício, manda trazer água e ele faz uma oração curta e rápida. Mas porque ele agiu tudo conforme a palavra de Deus, Deus mandou fogo do céu. Mataram os profetas, ele matou os profetas de Baal e o povo todo caiu por terra dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e perseguiu os profetas de Baal e os mataram. Deus levanta então esse grande homem, não é, numa batalha espiritual tremenda contra a apostasia. E nos nossos dias não é muito diferente, né, amados? O texto da palavra de Deus deixa claro que no tempo do fim são necessários 2 sinais acontecerem antes da vinda do anticristo. Um deles, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, um deles é a apostasia. Né? Antes do arrebatamento tem que ser a apostasia e a vinda do anticristo. Então, a apostasia já estamos vivendo. Não é? O mundo, de maneira geral, a cada dia mais se esfria da fé, se afasta de Deus. Isso é um perigo, por isso nós temos que nos manter firmes na fé, mesmo que lutas e embates venham, como no caso de Elias, quando é ameaçado por Jezabel, ele foge e chega ao ponto de pedir a morte. Mas Deus deixa claro, Elias, eu ainda tenho algo para você fazer. Deus manda lá um anjo levar alimento para ele, pão e água, né? Pão e água, e com a força daquele alimento ele caminha 40 dias até Horebe, e lá Deus fala com ele. Lá ele quer desistir, ele quer pendurar a chuteira e Deus deixa claro para ele, já que você quer, eu aceito o teu pedido, mas você está de aviso prévio. Você tem 3 coisas para fazer antes de eu te levar. Você tem que ungir o Azael, novo rei da Síria, você tem que ungir Jeú, novo rei de Israel, e você tem que ungir Eliseu, o profeta, em teu lugar. A única coisa que ele fez foi direto na casa de Eliseu e ungiu Eliseu, o profeta, em seu lugar, e foi treinar o Eliseu, discipular o Eliseu. E o primeiro livro de Reis termina, né, falando dessa chamada de Eliseu, que começou a segui-lo. No capítulo 2, já no segundo livro de Reis, já começa falando do relacionamento de Elias e Eliseu, o aprendizado de Eliseu para se tornar, não é, profeta, porque substituir um grande homem de Deus não é moleza, não era tarefa fácil. É por isso, o versículo inicial que lemos, né, Elias sabia que em breve ele seria levado. Em breve ele seria tomado. Ele vai dizer, peço o que você quer. E ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Ele queria o direito de primogenitura, ele queria o direito de sucessão, de suceder o profeta. Ele queria a unção dobrada, a unção que estava na vida de Elias sobre a vida dele, mas em dobro. E assim de fato aconteceu, porque ele perseverou. Elias disse, se você me ver quando eu for tomar de ti, isso vai acontecer. E de fato aconteceu. Não é? Na narrativa bíblica deixa claro que o Elias fez 7, através dele Deus fez 7 milagres, através de Eliseu Deus fez 14. Deus usou tremendamente o profeta Eliseu como voz profética da sua geração para profetizar, para combater a idolatria. E é curioso que o texto narra a morte de Eliseu, né? Eliseu morre de velhice, está lá no segundo livro de Reis, capítulo 3, não só de velhice, melhor dizendo, na velhice ele morre doente, ele tem uma doença de morte e acaba acamado, mas mesmo acamado o rei ainda vai lá visitá-lo, né? Ele manda o rei atirar as flechas, depois lê o texto, segundo Reis, capítulo 13, e ele acaba morrendo de doença, mas morre na presença de Deus. Depois o texto narra a continuação da história, o regresso daqueles que vieram de volta da Síria, do cativeiro, narra também a continuação da história dos reis de Judá, e assim termina o livro de Reis, falando, não é, desde do rei Davi, do final da vida de Davi, início de Salomão, até o último rei
de Israel, não é? Foi registrado e tudo isso é um exemplo para nós, queridos. Tudo isso é um exemplo para nós nos mantermos firmes na presença do Senhor. Houve um tempo, não é? O texto diz lá, no reinado de Acás, que foi pai do rei Ezequias, né? Era rei em Judá, ele leva o tesouro da casa do Senhor, leva a Damasco, apresenta aos deuses da Síria, e o texto diz, por causa disso, Judá foi humilhada, foi envergonhada. O livro de Reis deixa claro, quando o rei buscava a Deus, a nação seguia, Deus abençoava, Deus prosperava. Quando o rei apostatava, a nação seguia a apostasia e as consequências também vinham de maneira trágica, não é? No segundo livro, fala lá a história, no capítulo 6 e 7, quando há uma grande fome em Samaria, o Eliseu profetiza que haveria abundância de víveres, enfim, vale muito a pena, leia o texto completo, aqui é só um resumo, né? Depois leia aqui também a apostila completa, tenho certeza que a tua fé será muito edificada, tá? Vou ficando por aqui, na aula que vem continuamos nos livros de crônicas, tá? Que Deus te abençoe. Se você gostou da aula, deixa aí o teu joinha, o teu like. Se ainda não é inscrito no canal, clique no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Faça a tua contribuição e depois está aparecendo aqui os números das contas e depois envia o recibo, o comprovante para este número aqui do WhatsApp que eu vou enviar a você em retribuição os livros do pastor João Ribe Palharim, os e-books que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula. E viva o Senhor Jesus.